deixar para vocês se preocuparem. O que estava constando lá no exercício, lá no AVA, ele estava dessa maneira, né? Então, os gastos indiretos realizados durante o período foram de 3 milhões. Isso aqui, né? Só tava isso. E esse que é o problema. Porque não tem nada que falasse do custo direto, né? Então não tinha. Então tava daqui para baixo, tava faltando só tudo isso. Ah, tá. Então não ia ser. Vocês devem ter olhado e falado: "Ah, esse negócio é impossível, não dá. Acho que essa matéria não é para mim." Não, mas a ideia é fazer com base no custeio por absorção. É claro que ia faltar todos esses elementos para vocês classificarem, verem o que que era custo, o que que era despesa, bem bonitinho. Aí aqui vocês têm o preço aceito pelo mercado. Então, a primeira coisa que teria que ser feito, encontra o custo unitário da produção, então dessa quantidade que vocês encontram para cada uma das peças. E daí, com base nesse valor, vocês iam definir se dava para aumentar investimentos ou não. Então, vocês, com o mesmo padrão do custeio por absorção, vocês iam definir novos cenários. Até está um pouquinho diferente, porque a demanda aqui eu tinha mudado um pouquinho, mas ficou faltando a parte dos gastos diretos, né? Aí matou o exercício. Mas qual que é a principal ideia desse tipo de exercício? Ah, eu tenho um custeio por absorção. Então, o produto custa X reais. Bacana. Então, vamos supor que custe 10 reais. Eu consigo vender ele a 50. Então, pelo target cost, eu vou começar a fazer um cálculo contrário, né? Em vez de começar fazendo o custo mais o lucro. Opa, aqui é o custo mais o lucro para chegar em um determinado preço de venda. A gente não. A gente vai pegar o preço de venda menos o custo. Claro, e antes desse custo, a gente deduz um lucro. Para determinar aquele gap que a gente viu na última aula. Eu pisei feio na bola. Bacana, dá um gap positivo. Está sobrando dinheiro. O que que eu vou fazer? Eu começo a fazer uma análise desses pedidos. Então, vou ver o que que os clientes gostariam a mais no produto. Então, eles gostariam de mais memória. Vou colocar, então, por primeiro, na minha projeção, a memória.
está aumentando a 90%. O produto aceita, então eu adoto essa modificação, trazendo essa melhoria para o cliente. Não aceita, eu risco, parto para uma segunda hipótese. Então ele quer uma câmera de melhor qualidade. Vai custar mais de R$ 250. Faço uma projeção e vejo até o limite, onde esse valor aqui fica muito próximo do zero. Era basicamente essa a figura do exercício, mas como não teve, eu vou tirar ele do ar. Então, eu vou deixar a aula de hoje bem mais curtinha para vocês, já que vocês já estão entrando em véspera de prova, né? O que vocês acham? Estão prontos para fazer as provas? Não estão? Vamos ver, né, professor? Esse suspiro aí foi de matar. Então, vamos falar da minha prova. Não vou fazer uma revisão porque a gente levaria umas 4 aulas fazendo revisão. Mas vamos falar o que vai cair. Vou colocar a pergunta de ponto de equilíbrio. Então, pode não, vai ter questão objetiva de ponto de equilíbrio produto único. Bem tranquilinho de ser feito. Vocês pegaram um jeito para fazer ponto de equilíbrio múltiplos produtos, para um único produto ele se torna muito mais fácil, né? E ainda falando de questão objetiva, vou trazer um pouquinho de conceito dessa relação de custo, volume e lucro, mas falando de vantagem, desvantagem, a utilização, né? Também sobre a teoria das restrições. Então, também vai ter questão objetiva da teoria das restrições. E, por último, ou por último não, né? Complementando, custeio-alvo. Esse vai ter um exercício também objetivo, não vai ser discursivo. E o target cost, ou custeio-alvo, só questão da parte teórica, tá? Do cálculo não tem nada, nada, nada. Então, até não vai fazer muita falta essa correção. Até se a gente, não sei se contabilidade gerencial no futuro vai ser comigo ou não. Não sei com quem vai ser e quando vai ser. Eu costumo Gerencial a trabalhar. gente tá tendo já, Professor, isso que professor. eu ia falar. Perdeu a Mas oportunidade, professor. vocês já estão tendo? Já estamos, sim. É que andou mudando muito a grade de vocês, né? Então, eu até comentei acho que com a Sara esses dias que a gente está tendo bastante matéria que está tratando do mesmo assunto. Tipo, ponto de equilíbrio a gente viu na sua matéria e mais duas. Contabilidade gerencial é comum isso. Uhum. A gente viu em Agora, controladoria também, daí. Análise contábil. uhum. Análise vertical e horizontal a gente viu em duas matérias também. Porque isso envolve gerencial e controladoria. É que geralmente essas duas disciplinas ficam para o último ano. Então, deve ter tido algum remanejamento de grade onde elas passaram para esse período para vocês. Nossa, então uma revisão mata três provas para vocês. Aham. Praticamente isso, né? Uma revisão mata a semana de prova. Alguém falou de ponto de equilíbrio múltiplos produtos? Não, esse aí foi só você. Você foi o premiado. Porque geralmente o pessoal não gosta muito de ir por esse ponto. Então, claro,
Como ele é o mais legal, ele vai ter uma questão aberta de múltiplos produtos, tá? O que o professor vai cobrar de questão aberta? Vai ser uma questão de ponto de equilíbrio múltiplos produtos e uma segunda questão daquele processo de teoria das restrições, onde a gente vai fazendo aquele cálculo por área, definindo qual a restrição de cada área e escolhe o melhor produto para a gente produzir, né? Faz a definição do mix de venda. Bem aquele padrão que a gente resolveu. Então, aquelas 2 aulas que a gente tem a resolução, seguiu aquele exercício, vocês resolvem. Tá bem tranquilo para resolver. E quanto que vai valer cada uma dessas? Só para vocês terem, então, essa noção. A parte das discursivas vai ter 60 pontos e as objetivas 40 pontos. Ah, professor, como é que vai estar dividido? Então, 2 discursivas e 8 questões objetivas. Muito? Não? Depende se essas 8 forem de um monte de produto, um monte de coisa. Não. As objetivas a gente não costuma montar muito complexa. Porque as objetivas eu penso assim, o que vocês encontrariam num concurso ou o que vocês encontrariam numa prova de exame de suficiência. Então, são questões de um produto sempre. No máximo, aí não no ponto de equilíbrio, se a gente falar do custeio variável, só é cobrar 2 produtos. Só. Mas vai só o custeio, sem falar de ponto de equilíbrio. Então, são questões ali que, em tese, num processo normal, a gente estima uma média de 5 minutos para o aluno responder. E o restante, claro, as objetivas é que vai tomar mais tempo da vida de vocês. Então tá tranquilo. Então, hoje eu perdi minha graça, porque minha correção foi para o espaço. Que droga, né? E sem vocês fazerem, não adianta corrigir, vocês vão ficar achando sem muito sentido isso. Acho que eu vou acabar deixando vocês descansarem mais cedo hoje. Não vai adiantar ficar enrolando vocês. Mas eu estou muito indignado comigo, gente. Como é que eu esqueci de pegar a primeira parte? A primeira parte dava a primeira folha do Excel. Na hora que eu copiei e colei, só foi a segunda folha. Ai, que idiotice. Mas tudo bem. E hoje, nosso último encontro do ano, né? Sim, professor, achei que ia ter mais uma aula. Tá Não. perdida. A primeiro dia de prova de vocês é justamente na quinta-feira que vem. É. E será que vocês me encontram ainda até o fim do curso? Se Deus quiser, não, né? Oh, Não, sim, mas não é que assim, eu não quero ficar de recuperação, entendeu? Se é que você entende. Não que eu não gosto de você. Obrigado, tá? Obrigado. Nós entendemos, Tony, nós entendemos. Entendeu, né? Tô tentando me justificar. Quero encontrar presencial ano que vem, mas assim, não em custos 2, porque assim,
Se Deus Sim. quiser, eu vou passar e não vou ficar em recuperação. Nós vamos, né? Vamos na fé. Tem custo 3, custo avançado, professor? Não. Não. Mas assim, deu uma sensação de graças a Deus, a gente não vai mais te ver nunca mais, professor. Não, professor, pelo amor de Deus, quero que tenha o ano que vem inteiro. Se puder, perícia e mais um período lá, qualquer matéria. Eu vou adiantar para vocês que no próximo semestre vocês já têm perícia comigo, né? Ufa, então. Aí o próximo período é com você, daí você vai ter que achar uma matéria para dar no último também. Daí a gente fica um ano com você. Acho. A Débora me joga em tudo que é tipo de bomba, então. Tipo perícia, porque ninguém gosta da perícia, né? Professor, minha expectativa tá na perícia, hein? Sério? Sério. Eu acho que deve ser bem chato. Com todo respeito. Não, mas eu entendo esse lado do chato, porque ela envolve muita legislação. As matérias que eu mais não gostei foi que tinha bastante legislação. Sério que tem legislação? Em todas que tinha que ler, eu não gostei muito. Por quê? Eu gosto de fazer conta, eu gosto de vir aqui no Excel e ficar fazendo planilha. Ficar lendo, aí não sou advogado. É que na perícia a gente usa os dois lados. Esse que é o grande detalhe. Por quê? A gente tem que fazer todos os processos de cálculo. Vai levar o pneu do carro para arrumar? Tranquilo, pode ir sossegado. Então, a gente tem todos os processos de cálculo. Nossa, surgem inúmeros tipos de cálculo diferentes, mas o problema é que a gente está no meio jurídico. Até ano que vem, Valtinho, se Deus quiser. E no meio jurídico, é tudo muito burocrático. Então, existe uma série de normas para a gente ir seguindo para conseguir desenvolver o processo pericial. Entendi. É porque eu gostei de custos, entendeu? Eu tô gostando de custos. Mas eu acho que influencia bastante o professor, sabe? Por isso que eu achei que perícia eu iria gostar, mas eu não gosto de legislação também. Então eu não sei se eu vou gostar. É uma questão de se habituar só, gente. Não é uma questão assim que, é porque a lei é chato. Não, não necessariamente. Só que vocês têm que olhar um pouquinho de cautela para a perícia. Por quê? Ela tem esse parto da legislação que incomoda? Tem. Mas é uma área que, primeiro, a maioria dos alunos não gostam. Não é que não gostam. Eles criam essa barreira por achar, não, é muita lei, eu não estou afim. Uhum. Só que é uma. Vou até colocar aqui. Olha o valorzinho da hora de trabalho. Tá bom, né? A hora? Isso é a hora. Mas, professor, uma pergunta. Para trabalhar com perícia, é mais fácil num escritório ou numa empresa grande você também consegue trabalhar com perícia? Na verdade, a perícia é mais fácil você trabalhar independente. Entendi. Porque, em geral, o perito, quando ele se inscreve no cadastro do tribunal, ele se inscreve com o CPF. Entendi. Então, é atrativo, não é? Com certeza. Mas ganha isso mesmo, professor? Sim, a gente cobra com base
nesses valores. Então, é meio padronizado essa cobrança. Até porque aqui é da própria associação dos peritos, né? Então, para evitar aviltamento de honorário. E aí tem essa vantagem, quando a gente mexe um pouco mais nessa área jurídica, o povo se respeita um pouco mais. Então, a gente usa essa tabela. Não, né? Dá para tirar um troco, vamos falar assim. Sim, com certeza. Então, às vezes vale a pena repensar, será que é tão ruim aprender a lei? A lei é questão de costume, depois que a gente acostuma com ela vai saindo de modo mais natural. Mas não se preocupe, a gente também vai fazer planilha com ela. Por causa dos cálculos, né? A gente usa muita planilha aqui. Tem software também para isso, mas a gente usa bastante planilha. Na nossa prova integradora teve alguma pergunta sobre perito, que era um caso de folha de pagamento, alguma coisa assim, e estava falando sobre o laudo do perito e nananina, e eu não achava que fazia até folha, por exemplo, não folha assim, né? Mas a pessoa sai da empresa, ela não pegou o seu FGTS, teu INSS, essas coisas assim, eu não achei que fazia também. A gente pode se inscrever tanto na área civil quanto na área trabalhista. Entendi. A única que a gente não entra de maneira tão comum é na criminal. A criminal é mais rara e quando a gente entra, a gente atua como assistente, não como perito designado. Perito designado geralmente é do Estado, né? Que daí é um policial, né? Um policial científico. Mas fora isso, na civil e na trabalhista, é basicamente o contador que faz. Tá. E tem espaço para ganhar bastante dinheiro. Que eu tava, primeiro, controladoria. Não gostei muito, não. Daí, perícia. Aí a minha expectativa tá grande. O último vai ser auditoria, mas a auditoria... Não sei se a auditoria... Elas são muito correlatas. A única diferença, a perícia não tem o formalismo jurídico. Então, eles não têm que fazer petição, mas eles fazem relatórios também, que é uma forma um pouquinho diferente de fazer como eu posso dizer, a explicação do seu trabalho, do resultado do seu trabalho. E também o escopo, mas como se faz as análises, muitas vezes a gente chega em mesmos processos muito semelhantes. Então, elas têm uma certa semelhança. No entanto, as provas que que existe qualificação para trabalhar, tem cadastro específico para isso, é auditor e perito, né? Uhum. São provas específicas para esse pessoal. Mas também não é difícil, né? As provas às vezes parece o mesmo nível do exame de suficiência. Eu acho uma besteira. Tem que fazer prova? Não, isso, quer dizer, para perito, não. Para perito é uma opção. Para auditor tem que fazer. Que daí, para você poder assinar relatório de empresa que seja da CVM, do Banco Central, aí você tem que ter esse cadastro dos peritos. Tá bom, pode jantar também. Entendi. Eu estraguei a aula de hoje, então. Tá todo mundo saindo já. Eu acho que hoje vai ser o dia que eu vou colocar o meu artigo em dia.
Eu tô enrolando até o máximo que eu puder. Mas eu acho que eu não vou me safar, não. Tem que fazer. Ah, é, né? Logo, logo vocês também chegam nessa figura do artigo, né? Do TCC também. Então, tá batendo a porta de vocês. Não sei se eu fico feliz, se eu fico triste. O que eu aconselho sempre os alunos é tentar manter disciplina. Se tiver disciplina para escrever um pouco a cada semana, vai super tranquilo. Se não tiver disciplina, começar a falar, não, hoje, essa semana eu vou descansar, semana que vem eu faço. Eu sou essa. Tem muita chance de acumular e ficar aquele fim de ano extremamente turbulento. Ô, professor, você é professor de estágio supervisionado ou não? Tem períodos que eu pego, tem períodos que não. Depende muito da Débora. Ah, entendi. Depende Mas dela. eu pego. E eu gosto de escrever sobre temas meio malucos. Gosto muito de escrever sobre participação de mulher na contabilidade. Gosto muito de escrever essa parte de análise comportamental dos profissionais da contabilidade. Então, é um tema meio estranho, mas que são legais, são diferentes. E vou também para os clássicos, né? Mas aí depende muito da Débora, porque ela tem que organizar os professores, né? E mais uma dúvida. Fica um professor por turma ou um professor por aluno? Como é que é? Ele acaba ficando um professor por turma, mas a orientação é individual. É individual, né? É Uhum. individual. Ou dupla, né? Porque ali na faculdade deixa fazer até em dupla. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Professor, qual que é o lado ruim de fazer em dupla? Às vezes o perigo é entrar naquele ditado: cachorro com dois donos morre de fome, né? Um vai jogando pro outro, nenhum faz, não se organizam para fazer cada um uma parte, o negócio não anda. Mas se bem organizado, dá menos trabalho. Já fazer individual, primeiro Depende de você. tem a grande vantagem de você poder fazer sobre o que você bem entender, né? Não precisa chegar num acordo de tema. Muito mais bacana, né? Muito melhor. E todo o esforço vai depender só do aluno, então ele consegue se controlar muito melhor, consegue organizar a agenda muito melhor, não depende de outra pessoa para fazer essa organização. Então, como tudo na vida, né? Tem seus prós e seus contras. Sim. Eu não sei quais as próximas disciplinas que vocês vão ter, mas eu acho que pela primeira conversa que eu tive com a Débora, eu vou ficar perícia, que essa ninguém pega, até porque eu também trabalho com perícia, né? E rotinas contábeis e rotinas contábeis? São as duas rotinas. Eu sei que uma é rotinas fiscais. Eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina. Eu acho que a gente vai ter no próximo. A gente até tem no nosso. Na nossa agenda. Agenda não, né? Na nossa controle de matéria, sabe? Como se fosse o boletim. Tem rotinas contábeis lá. E só que a gente não teve esse semestre. Eu acho que é porque eles colocaram. Ou eles mudaram, né? Que nem você falou, que deve ter adiantado o geral, contabilidade gerencial. E rotinas a gente vai ter no próximo. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Então, vão ter que me aguentar mais de uma vez por semana. Sério, então? Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Mas eu acho que é rotinas mesmo. Se eu não me engano.
o bacana é que a gente daí entra numa parte bem prática, né? É rotinas de escrituração fiscal tributária 2. Mas a gente não teve nenhum. Sei lá, então. Acho que, na verdade, vai ser a 1. Então. E aqui Então, tem 3 matérias que a gente não teve: contabilidade avançada, rotinas e elaboração e análise das demonstrações contábeis 2. A gente teve a 1 agora. não, essa rotinas tributárias aí vai ser comigo. Ah, beleza. E o bom é que daí, igual lembra que a gente ficou, até sugeri para a Débora de fazer o curso da Perdicomp. Estava tudo pronto para fazer, mas aí surgiu um monte de problema nesse fim de ano, eu não consegui. Mas a gente vai ver todos esses detalhezinhos da parte tributária. Mas eu acho uma disciplina que atrai muita atenção dos alunos. Porque não é ver a legislação, né? É colocar em funcionamento aquilo ali. Vai ser bacana. Eu acho que... E no caso seria as entregas, mais ou menos isso? Ah, entendi. Uhum. O que a gente apura, Sim. né? E como que a gente trata essa apuração. Porque, na verdade, o apurar para o contador brasileiro é o mais simples, né? Em tese. Só que a gente tem tanta declaração para entregar, tanta prática para fazer, para prestar informação para o governo, que a gente gasta mais tempo com essas declarações do que com a apuração em si. É uma sacanagem, mas... E daí... O bom é que eu consigo passar um pouquinho do meu dia a dia também para vocês, já que eu trabalho com isso, principalmente no tributário há 2004, 18 anos, um tempinho já, né? Nossa. Isso me assusta, porque senão eu tô ficando velho, mas tudo bem. Não, tá bom, faz parte. Então tá, meninas. Acho que eu vou deixar parar de ficar enrolando vocês. Deixa vocês descansar. Semana que vem, daí, já é a prova de vocês. Aí vocês sabem qualquer problema, qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, têm facilidade para conversar comigo, só me chamar lá. Tá bom? Beleza. Beleza, Tá professor. bom, então, professor. Boa noite e Boa noite. E se Deus quiser, Tawane, você vai me aturar ano que vem de volta. Se Deus quiser, só ano que vem, né, professor? Eu não quero saber de recuperação em custos. Tchau, custos. Que vem a perícia. Tá bom. Mas é muito engraçado o jeito que você entendeu. Mas você entendeu, né, professor? Que não foi, graças a Deus. É que eu não entendi muito bem o teu até o final do curso. Eu passei até o final desse período, assim, daí, né? Mas é que você já processou e soltou a resposta tão rápido. Eu já tinha percebido, mas eu achei muito engraçado. Nossa, professor, você não está entendendo. Eu estou contando os dias para as férias, sério. Eu estou muito cansado. Muito, muito. Eu não sei o que aconteceu. Parece que esse ano no EAD foi mais cansativo, né? Foi muito cansativo. Para o professor, nossa, foi horroroso. E eu não estou vendo a hora de voltar lá para a sala de aula. É que tem muito mais trabalho, né? Tem. Eu não vejo a hora de voltar lá, ficar na frente de quadro, ficar na frente de vocês, poder falar. Eu acho muito mais prático. Na verdade, é o que eu gosto, né? Não é ficar atrás do computador falando. Isso não é para mim. Percebi que não nasci para isso. Sim. Então Vai tá. ser até melhor para a gente no último período ter presencial, porque essa questão do artigo vai tomar muito tempo da gente, né? E se a gente tiver com o professor ali tirando dúvida, vai ser muito mais fácil do que Muito mais fácil. por computador.
E muitas vezes vocês vão, tá conversando com o professor, enquanto o professor no corredor quer fazer só um comentário, já faz ali, não precisa marcar o horário. Também depende do professor, né? Verdade. Como eu tenho o hábito de ficar conversando no intervalo com os alunos, eu já fico tirando essas dúvidas. Eu sempre estou conversando com o aluno, então eu acho melhor. Sim, verdade também. Não vejo a hora de voltar. Não é verdade. Nossa, quem dera, né? A gente pensar voltar logo para o presencial. É uma coisa que mostrou, pelo menos eu vejo assim, que a grande maioria dos alunos percebeu, puxa, a aula presencial é muito melhor. Eu achei bem interessante isso. Eu sempre fui crítico de ensino à distância, mas essa pandemia provou que os alunos, para mim, né, provou para mim que os alunos também não gostam tanto. O percentual de alunos que gostam do EAD é muito menor do que o pessoal que quer a sala de aula. É que o EAD é mais para quem realmente não tem condições ou quem realmente não gosta de ficar numa sala de aula ouvindo o professor falar, né? E tem disciplina de estudar em casa também. Agora, para gente que já saiu já da escola e já meio que emendou a faculdade junto com... Já tem esse hábito, né, de estar em sala de aula, escutando o professor falar, intervalo e não sei o quê. A gente tem mais o costume, assim, né? Mas... É bem isso. E eu acho que a relação ali entre os alunos melhora. Então, a possibilidade de troca de conhecimento aumenta. E também a troca de conhecimento com o professor, né? Porque daí vocês se sentem menos inibidos a fazer pergunta. Então fica mais legal. Ou a gente conversa bastante, né? Porque assim, o online a gente não tem nem como conversar, né? Presencial é vira para frente, tá atrapalhando a aula, tá falando demais. Mas isso é um ambiente acadêmico, isso não tem como mudar. É verdade. Sempre quando tiver um monte de pessoas em um local fechado, vai ter isso. Né? Por incrível que pareça, até eu não sei se já conversei com a Débora, mas eu falava com o pessoal do mestrado. Parece que a gente, quando volta para a sala de aula, a gente tem as mesmas reações dos alunos. Mesmo já tendo a experiência de estar do outro lado, sendo professor, a gente se porta igualzinho de volta. É uma coisa da natureza do ser humano. É diferente isso, mas é legal. É bom mesmo. Mas então tá, meninas. Então, Tá desejo bom, professor. uma boa semana de provas. Façam com calma a prova, ela não tá difícil. E daí a gente se encontra, se Deus quiser, no presencial ano que vem, né? Só em fevereiro também, né, professor? Boa pergunta, não sei o calendário. Eu acho que sim. Provavelmente. Eu sou a pessoa mais perdida da face da Terra para calendário acadêmico. E eles ainda não publicaram mesmo o calendário, pelo menos não chegou até mim. Não. Em janeiro eu vou estar me perguntando quando começa, quando tem a semana pedagógica, o professor volta uma semana antes, né? Eu vou estar sempre nessas dúvidas, porque eu sempre estou perdido no calendário acadêmico. Eu tenho que ficar anotando em agenda para não me perder. Eu tava achando que a semana de prova ia começar dia 1º, mas não, é dia 2. Eu também estava com isso na cabeça. Aí foi. Segunda-feira eu fui olhar. Ué, não é dia 1º? Vai ser só dia 2. Então tá, né? Ontem eu já estava preparando para dar revisão, mas daí eu vi que não era. Os alunos gostaram, porque a turma de quarta-feira comigo é de jogos empresariais, e daí vai poder ter mais uma rodada do jogo, e eles estão ali muito disputados. Tem 3 equipes que tá assim, num quebra-pau violento. Então pode ser que essa rodada seja a que deixe um deles ganhar. Então tá todo mundo alvoroçado para ter essa rodada a mais. Sim. Essa parte de jogos empresariais eu acho legal.
O pessoal fica... Quando pega o jeito do jogo, eles ficam tudo na ânsia de ganhar do colega. Eu sou assim também. Isso faz parte. Mas então tá, meninas. Então, boa noite para vocês, bom descanso. E se Deus quiser, só até ano que vem, né? Amém, professor. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso. Você também. Até ano que vem, hein? Até.